Olá, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga infantil e eu conheci a Rô em 2019, um ano depois de abrir o meu próprio consultório. E aí toda vez que eu começo a contar essa história, as pessoas pensam, nossa, que maravilha, que sortudo, já tinha um próprio consultório. Só que as coisas não andavam tão bem assim quanto pode parecer. Eu brinco que na época eu não vivia de consultório, eu sobrevivia de consultório. Porque eu vinha de uma realidade de 4 anos atendendo por plano de saúde, onde na primeira clínica eu recebia 8,69 por sessão e na segunda clínica eu recebia 25. Então eu pensava, né, se eu passei de 8,69 para R$ 25 por sessão, se eu começar a atender por R$ 50 a sessão que seja, eu já vou estar no lucro, porque eu vou estar na minha própria sala, vou ter liberdade de tempo, liberdade de horários. Só que a realidade me mostrou que as coisas não eram tão fáceis assim. Eu abri o meu próprio consultório em 2018, achando que só fazer um bom marketing era suficiente. E eu fiquei por um ano contando moedinha mesmo para ver se eu conseguia fechar o fim do mês. E aí foi quando teve a oportunidade do workshop do BDC 6. E aí eu comecei a assistir as aulas, mas eu confesso que bem descrente, assim, porque eu achava que eu já sabia de tudo. Porque eu achava que ter consultório era somente fazer um bom marketing digital. E aí eu lembro que no terceiro dia eu mandei uma mensagem ao vivo para a Rô e questionei mesmo, sabe? Será que isso aí realmente funciona? Será que isso pode me trazer resultados? Porque eu já consumi tanto conteúdo de marketing digital na internet e as coisas não estão funcionando tão bem assim. E foi quando a Rô me deu uma resposta super direta e sincera, dizendo que se eu não fizesse a minha parte, ela não poderia fazer nada por mim, ela não poderia fazer milagre por mim. E aí eu pensei, é dessa sinceridade que eu preciso, porque eu já tô cansada de tanta promessinha barata que existia na internet e ainda existe, né? E foi quando eu entrei no VDC 6. E hoje eu agradeço a Deus por ter entrado exatamente naquele momento. Porque eu entrei em 2019, em 2020 veio a pandemia. Eu sou psicóloga infantil, como eu falei para vocês, e as crianças foram para casa. A possibilidade de fazer atendimento online era muito pequena. Ou seja, quando eu estava me recuperando, quando eu estava compreendendo melhor o que era ter consultório, que não era só fazer marketing, que eu precisava de uma boa gestão, que eu precisava de um bom autoconhecimento profissional, veio a pandemia e eu imaginei que eu fosse ter que fechar o meu consultório. E aí foi quando eu fiquei muito, muito, muito mal. E eu costumo dizer que eu só não desisti de verdade, porque além do curso do VDC, existe uma comunidade por trás. Não é somente uma equipe por trás, é uma comunidade. É uma comunidade de psicólogos que se ajudam, que compartilham, que torcem uns pelos outros. E foi por causa dessa comunidade, pelos desafios que existem no BDC, que eu tomei coragem, de verdade, pela primeira vez, de colocar minha cara na internet e de fazer acontecer, de fazer o que era necessário. Então, durante a pandemia, a minha agenda encheu. E não somente encheu, eu convidei outras psicólogas, duas psicólogas, para atenderem na minha sala nos horários que estavam disponíveis. E como a agenda delas encheu também, eu decidi abrir a minha própria clínica. Depois de quase 4 anos de BDC e uma pandemia no caminho para contar a história, eu não somente consegui me reerguer e consegui continuar com o meu consultório, como eu também abri uma clínica de psicologia infantil linda, super acolhedora, do jeito que eu sempre sonhei, que hoje conta com 10 terapeutas entre psicólogas e psicopedagogas e eu me sinto extremamente realizada com tudo que eu construí, que eu conquistei até aqui. Eu lembro de uma sessão de terapia com a minha psicóloga, em que ela me perguntou quanto que eu esperava estar recebendo em fim de carreira, quando eu estivesse me aposentando. E eu lembro exatamente o número que eu levei para ela. Eu falei que eu esperava estar recebendo R$ 10.000, até porque na época eu recebia R$ 25 por sessão. E 10 mil eu conquistei em 2022, aos 33 anos de idade, junto com a comunidade do BDC que tanto me apoiou na época que eu tanto precisei. Só gratidão a todos vocês.